assunto do dia de hoje, que entrou na nossa pauta, teve que entrar mais tarde, foi certamente o anúncio do exílio do deputado Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos da América. Não é segredo para ninguém, para nenhum de vocês, que eu vinha defendendo que o Eduardo se exilasse aqui nos Estados Unidos, da mesma forma que eu, por uma razão, algumas razões, né? A primeira delas é entender que o Eduardo é muito mais eficaz no cumprimento do mandato, da missão de vida dele, ficando nos Estados Unidos, do que no Brasil, na medida em que certamente ele teria o seu passaporte apreendido mais cedo ou mais tarde pela Gestapo do Alexandre de Moraes. Eu defendi isso longamente, publicamente e ao vivo, no último programa, o programa de quinta-feira passado, que foi justamente uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro nos estúdios do Locals, ou do Rumble, perdão, em Washington. E hoje, mais cedo, nós recebemos, agora há pouco, a decisão final do Eduardo. E ele anunciou que vai se exilar nos Estados Unidos. E são muitos comentários sobre esse fato, isso é uma coisa com um impacto gigantesco para o país, e eu vou colocar aqui o vídeo divulgado pelo próprio Eduardo, e aí eu vou comentando com vocês a partir do que ele disse. Brunão, coloca o vídeo do Eduardo pra gente, por favor, na tela. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção, porque a estratégia do PT e do Alexandre foi muito boa. Né? O que eles disseram? Qual era a ideia dele? É muito boa, não é muito estúpida, mas poderia ter sido muito boa. O que eles fizeram? Eles acharam que, ao ameaçar o Eduardo Bolsonaro com a perda do passaporte dele e com a perda do mandato, ele faria o que fizeram tantos outros parlamentares no Brasil. Então a repetição da estratégia, era uma repetição da estratégia. Olha, ou você cala a boca, ou você se curva para o regime, ou você vai perder todas essas coisas maravilhosas de você sendo deputado. Você vai perder seu passaporte, você gosta de viajar, não é só para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai para não sei aonde, você tem sua articulação internacional importante, a gente vai cortar isso. É uma ameaça, uma tentativa de utilizar, na verdade, um mandato dele contra ele mesmo e contra o Brasil. E isso funcionou com quantos? Quantos deputados que não eram expoentes e que no momento em que foram ameaçados desapareceram? E senadores? Quantos deles? Então, de fato, era muito mais confortável para o Eduardo, e ele recebeu inúmeros conselhos nesta direção, de fazer o seguinte: ficar ali na dele. O pessoal gosta de falar, não, tem que voar debaixo do radar, tem que desaparecer um pouco, só ficar quieto um pouco. Esse foi o conselho que mais pessoas ouviram, que mais pessoas deram, e que mais pessoas, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, durante muito tempo, acabou ouvindo esse tipo de coisa. Me parece que acabou essa fase. Acho que houve a percepção de que ficar calado não ajuda ninguém. Isso teria funcionado com o deputado Eduardo Bolsonaro, não fosse. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. E aí esbarrou nisso. E eu digo para vocês, como quem tem trabalhado de forma bastante próxima com o Eduardo Bolsonaro, com outras pessoas que estão nos ajudando nesse processo, que isso é uma coisa que o pessoal do PT, o pessoal do Alexandre nunca vão entender. Eles nunca vão entender. Todas as nossas discussões, elas acontecem debaixo do que Deus quer para a nossa vida. Todas elas. Então a discussão é, qual é a melhor decisão? Vamos orar. Qual o chamado de Deus para a nossa vida? Não é? E isso é raro na política, porque a lógica da política é sempre assim: o que será que vai me conseguir mais votos? O que será que vai me levar ao poder? O que será que vai pegar melhor para mim? O que será que é mais seguro? O que será que é mais conveniente? E no final das contas, a decisão acaba sendo tomada com base em valores, com base em chamado, com base em virtudes cardinais. Isso é raro na política. E este foi o erro de cálculo da esquerda desse episódio.
Eles imaginaram que o Eduardo fosse agir simplesmente com base em cálculo político. Da mesma forma que o Alexandre achou que eu ia agir com base em cálculo político. Eu poderia ser um jornalista, poderia ficar mais quieto, aparecer menos. Mas não é isso que a gente faz. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. E esse é outro ponto central. Não é que o Eduardo vai se licenciar para ficar 4 meses aqui chorando pelos cantos. O primeiro ponto, não vai receber remuneração, né? Isso é muito importante. Então ele abre mão do seu sustento, o que é muito difícil, porque o Eduardo vive do seu salário da Câmara, então ele vai ter que encontrar uma outra forma de sustentar. E segundo, não é que ele vai ficar parado, curtindo a vida, jogando golfe, indo caçar com o filho do Trump. Não. Ele está ficando para se dedicar integralmente ao que a gente vem fazendo por aqui. O que é a coisa mais espetacular, a maior notícia que vocês podem ter. Porque, como nós temos trabalhado juntos, muitas vezes, e é muito importante a figura do Eduardo, uma figura extremamente respeitada, muitas vezes, para nós conseguirmos avançar determinadas coisas, a gente fica dependendo da agenda dele. Eduardo, quando é que você pode voltar ao Brasil? E estava chegando num ponto onde ele estava vindo quase que semana sim, que semana não. Tinha dias onde ele vinha, passava um dia nos Estados Unidos, voltava para o Brasil no dia seguinte, tudo de passagem econômica, pago pelo próprio dinheiro, e é um sacrifício que vocês têm que conhecer. Quando ele decide ficar dentro dos Estados Unidos, bom, agora a coisa fica maravilhosa. Eu já estou marcando reunião com ele para a semana que vem. Já tem, você vai estar aqui, então semana que vem não sei aonde, vamos encontrar um pessoal aqui em Palm Beach, não, vamos para Washington de novo na quarta-feira, vamos na quinta-feira aqui e tal, reunião. A gente consegue tornar a agenda 10 vezes mais efetiva e mais rápida. E essa é uma grande notícia para o Brasil. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homem de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa, fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa foi a mesma estratégia, diga-se de passagem, do Alexandre, não é uma estratégia exclusiva do Alexandre. Foi uma estratégia que foi utilizada, inclusive, aqui dentro dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Olha, nós não conseguimos vencê-los na urna, então a gente vai dar um jeitinho nessa eleição, vamos consolidar o poder e vamos simplesmente esmagar a liderança e o movimento como um todo, porque as pessoas vão se acovardar. Nos Estados Unidos não funcionou. Nos Estados Unidos não funcionou. Não só não funcionou, e a gente vai falar sobre isso, não sei se é no programa de hoje, mas certamente vamos falar sobre isso, como a esquerda nos Estados Unidos está absolutamente perdida, foi esmagada. O Trump venceu a eleição em todas as métricas possíveis, de uma forma esmagadora, e a esquerda não sabe o que fazer. E é exatamente isso que vai acontecer no Brasil. Depende de quem? De que nós, o povo brasileiro, respondamos da mesma forma que o povo americano respondeu. Não nos acovardando. E da mesma forma que a covardia é contagiosa, a coragem também é contagiosa. Esse tipo de coragem é contagioso. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha... E esse ponto é fundamental porque
A gente tem discutido e vai discutir no programa de hoje sanções contra Alexandre de Moraes, sanções contra policiais federais, outros ministros do STF, procurador, etc., pessoas que vão ter a sua vida destruída. Vão ter a sua vida destruída. Mas esse é um passo. E a responsabilização dessas pessoas para reduzir o seu poder e permitir que as instituições brasileiras possam responder de forma adequada. Mas um outro passo é a da garantia das eleições limpas no Brasil. A garantia de que nós tenhamos verdadeiras eleições no país. Ora, eu não vejo como eu faço essa previsão. E acho que as nossas autoridades devem me ouvir, porque algumas das previsões que eu fiz até agora, praticamente todas, se concretizaram. Eu não vejo como os Estados Unidos possam reconhecer eleições no Brasil sem liberdade de expressão, voto auditável e transparente e participação ampla e livre da oposição. Sem esses 3 pilares, nós temos a enorme probabilidade de termos um governo não reconhecido por parte da comunidade internacional, em especial os Estados Unidos da América. Significa que não é impossível que se tome o poder, que é diferente de ganhar as eleições? Não. Aconteceu exatamente isso na Venezuela. E o país está absolutamente liquidado. É esse o caminho que a gente quer para o Brasil? É este o caminho que a gente vai permitir que meia dúzia de pessoas empurrem o Brasil nessa direção? Então não é só lutar pela justiça, sanções, pressões internacionais, etc., para responsabilização e anistia. É para que haja um processo verdadeiramente democrático no Brasil. Posição de deputado federal, ainda mais, tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como o filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, assim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, assim que a gente pensa. Mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, não... Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Em quantos momentos, eu estava lendo uma passagem até do Evangelho de Mateus essa semana, coloquei no X, né? Mas isso é bíblico. Deus avisou a própria família de Jesus Cristo, avisa dos perigos e fala, olha, é hora de você, tantas vezes, né? O motivo bíblico é uma coisa repetida inúmeras vezes. Olha, é hora de você sair dali. Deus pode aparecer a você num sonho, mas a providência age para tirar os seus das garras dos tiranos. E eu volto a dizer, essa é a nossa visão de mundo. Essa é a forma como nós vemos as coisas. E eu sei que isso é estranho para vocês da esquerda. Eu sei que isso é estranho para os tiranos, que acham que eles são Deus. Ou que Deus é uma construção do ópio do povo. Nós sempre enxergamos tudo que fazemos debaixo da providência. Que imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, e esse ponto de todos sabem que não se combate uma ditadura de dentro dela é um conselho que o pai do Eduardo deveria ter ouvido, né? O qual eu cheguei a ter um aborrecimento com o presidente Bolsonaro, uma discussão quase que rígida, quando ele decidiu retornar ao Brasil em abril de 2023, há 2 anos. E eu digo que caso ele não... Você vê, a providência divina agiu, o presidente foi lá, saiu do Brasil no dia 8 de janeiro, né? Na verdade saiu no dia 30, e se tivesse ficado no Brasil, teria sido preso no dia 8 de janeiro, como foram outros, né? O próprio Anderson Torres, que estava viajando, etc. Pessoas que não deveriam ter retornado ao Brasil. E aí o presidente resolve, mal aconselhado, retornar ao Brasil. Não tivesse retornado, todas essas investigações teriam sido atrasadas, imensamente, não teriam sofrido as buscas e apreensões e várias das coisas que sofreram, e hoje não estaria nem perto
do Estado em que se encontra. E poderia ter utilizado o seu nome e a sua influência para combater a ditadura brasileira de fora. Ninguém, como disse o professor Olavo de Carvalho, ninguém combate uma ditadura de dentro. Eu dei na live aqui vários regimes que foram alterados através de pessoas de fora. Desde Simão Bolívar até Ayatollah Khomeini. Isso faz parte. É o processo de modificação, Lenin, o processo de modificação acontece dessa forma. E quisera eu que o presidente Bolsonaro tivesse ouvido este mesmo conselho que eu dei ao Eduardo. E aí, presidente, desculpa, eu digo que o Eduardo eu acho que todo pai deveria ficar orgulhoso disso, mas o Eduardo é uma versão melhorada do Jair. Tem todas as virtudes, ou quase todas as virtudes, e outras. Inclusive essa de ter tomado essa excelente decisão. Excelente decisão. De combater a ditadura do Brasil de fora da ditadura. Ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? E aí, isso, eu tenho que dizer, vários deputados, vários senadores, autoridades vieram me procurar para que eu intercedesse junto ao Eduardo em favor dele retornar ao Brasil. Falam, não, eles não chegariam tão longe, eles não fariam isso. Eu falo assim, pô, depois de ouvir esses relatos, vocês realmente acham isso? Não, mas eu falei com fulano e fulano garantiu que o Gonet não vai... O que fulano fez até agora? A verdade é que o Alexandre fez o que quis até agora. E que o Gonet é cúmplice integralmente do Alexandre. O Gonet rompeu com a sua fé católica e agora o Deus dele é o Alexandre de Moraes. A ideia de vender a alma ao diabo, né? A gente pensa que é igual um episódio de Chapolin, que o diabo vem e traz um contrato para você e você assina. Mas não é. A ideia de vender a alma ao diabo é quando você abre mão das suas convicções e dos seus valores em troca de algo que o maligno, que o malévolo pode te oferecer. E o Paulo Gonet vendeu a alma dele ao diabo, claramente. É absolutamente evidente que o passaporte do Eduardo, que o Paulo Gonet não decidia a respeito do passaporte do Eduardo Bolsonaro por um motivo muito simples, porque ele estava esperando o deputado voltar. E aí, até poderia, naquele momento, dizer, olha, não vemos motivos nesse momento, mas... E os recados vinham pela imprensa. Como é o nome daquele burro da Globo News? Eu esqueço o nome sempre dele. Valdo Cruz. É Valdo Cruz dizendo, olha, neste momento não, mas se o deputado começar a falar muito, a Ozempic, Vaquinha Ozempic, o Vaquinha Mundial agora, que é mais avançado, não, se falar muito, os porta-vozes do sistema. Tá claro que o Paulo Gonet estava esperando essa decisão. Então, você vai pensar assim, não, ele não faria isso. Alguém, em sã consciência, pode achar que o Alexandre não faria alguma coisa? Você conversa com os advogados hoje, eles falam assim, não, olha, pela lei é assim, mas o Alexandre tem decidido assim, assado, assim, ele faz o que quiser. E todo mundo sabe disso. Direito, esquerda, sabe que eles nem acreditam nesse negócio de império das leis, o rule of law, Estado democrático de direito. Não acreditam em absolutamente nada disso. Então, alguém pode imaginar que a atitude seria diferente? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT Não tem como. e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembra dos artigos do Glenn Greenwald? Exato. Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente,
não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões. E esse é o ponto. A ideia de que a pessoa vem para os Estados Unidos e a vida é uma maravilha. Quando nós tomamos as decisões que nós tomamos, o Eduardo agora e eu antes, no caso eu já vivi aqui, mas decidi falar as coisas e fazer as coisas que eu decidi fazer, vem um preço muito alto. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 2015, eu ia ao Brasil 3 vezes por ano. Passava um mês cada vez que ia. Eu nunca tive vontade de abandonar o Brasil, porque eu sou brasileiro. O brasileiro é o meu povo, é o lugar. Embora eu tenha muito da cultura americana, eu também tenho muito das raízes brasileiras. E você quer poder ir. Meu pai, por exemplo, hoje não pode viajar. Eu não tenho como ver meu pai. Minha mãe ainda me visita, mas meu pai não tem como ver. Meu pai tem 81 anos de idade. Será que eu vou poder enterrá-lo? Eu penso nisso sempre. Me entristeço, choro. E é assim. Você não poder encontrar vários amigos, né? Ainda mais com esse dólar que os amigos não conseguem me visitar. Pessoas que são queridas, a sua história. Eu sou um cara do Rio de Janeiro, eu passei 30 e poucos anos no Rio de Janeiro. Os lugares onde eu como, os lugares onde eu bebo, onde eu tenho as minhas memórias afetivas. Estão todos lá. Você não pode voltar. Você é duro e dói mais com o passar do tempo. Por melhor que seja a vida na América. Dói muito. E essa decisão do Eduardo vem com um custo pessoal gigantesco. Eduardo é uma pessoa que teria uma carreira política brilhante. Eduardo era garantido para a eleição do Senado ano que vem. Agora, a única forma do Eduardo disputar a eleição do Senado por São Paulo é caso o regime do Alexandre tenha caído. E é o que ele diz aqui. Sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim. Isso, primeiro, tem que ser dito, o Alexandre tem que ser dito que ele é um psicopata sem limites, as coisas ditas de forma explícita, mas isso é a vivência, o exemplo de vida do que o Evangelho prega. Quando diz que aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la, e aquele que estiver disposto a perder a sua vida em meu nome, ou seja, em nome do Logos, da verdade, da justiça, dos valores absolutos de Deus, do reino de Deus, esse sim vai encontrar a sua vida. E se você não estiver disposto a carregar a sua cruz, que seja o exílio a sua cruz, e seguir, você não é seguidor de nada. Você é um seguidor fajuto. Se você é calado e abre mão das coisas em nome da preservação do seu mandato e da sua vida, do seu conforto, você está perdendo o propósito da sua vida. E é isso que nos move todos os dias. E é por isso que vocês me veem tão próximo do Eduardo. Foi porque eu encontrei uma pessoa que enxerga a mesma coisa, é um parceiro, para nós seguirmos na mesma direção, porque nós temos a mesma visão de vida. E nem sempre a gente concorda em tudo. E é bom que seja assim. Eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar. É aqui que dói. Que nunca. É aqui que dói. A minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT. Parabéns ao deputado Sóstenes. E também Sóstenes. pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América.
E como eu disse, é um dia triste para o Brasil. É um dia de, volto a dizer, o deputado federal mais votado do Brasil tendo que se exilar aqui, em nome de algo maior, abrindo mão do próprio conforto, abrindo mão do mandato que conquistou duramente, em nome de algo maior. Vocês devem valorizar muito isso, porque nós não temos muitas pessoas assim no Brasil. Né? Que um dia a gente possa utilizar uma frase adaptada do general de Gaulle, Charles de Gaulle, que foi justamente um desses, né, que teve que sair do próprio país para depois voltar. Né? Brasil ultrajado, Brasil dominado, Brasil martirizado, mas Brasil liberto.